os 3 erros que podem colocar em risco a sua carreira na teleenfermagem e como nunca mais cometê-los. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Enfermeira Digital. Eu sou a professora e enfermeira Daniela, sou pós-graduada em saúde pública, saúde mental e especialista em saúde digital e inovação. E eu me lembro bem da primeira vez que eu fiz um atendimento digital. Eu estava nervosa, tinha medo de não dar conta, de errar. E sabe o que mais? Errar na teleenfermagem não é como esquecer um pequeno detalhe. Muita gente pensa assim, Dani, mas no presencial um erro de cálculo na dose de uma medicação ou uma falha num procedimento pode colocar a vida do paciente em risco. Já no digital é só orientação, então não tem esse perigo todo. Mas é aí que está o engano. Na teleenfermagem, se você dá uma orientação errada para um paciente com sinais de alerta, ou se você não encaminha, um paciente para emergência como deveria, ou ainda se orienta aí uma medicação incorreta, você também está colocando a vida desse paciente em risco. Ou seja, os riscos mudam de forma, mas eles continuam existindo. E o preço de um erro no digital pode ser tão alto quanto no presencial. E é por isso que hoje eu quero falar com você sobre imperícia, imprudência e negligência. 3 palavrinhas aí que parecem distantes, mas que no digital podem acontecer em situações simples no dia a dia. No final do vídeo de hoje, você vai sair daqui com clareza para reconhecer cada um desses erros, vai ver exemplos práticos aí, do atendimento online e o mais importante, no final eu vou te dar um checklist de boas práticas para você já aplicar aí no seu próximo teleatendimento. Então fica comigo até o final, eu vou compartilhar um caso real da teleenfermagem, onde esses 3 erros quase aconteceram. Tá? Eu vou mostrar como a conduta correta fez toda a diferença para o paciente e também para a enfermeira. Bom, vamos começar alinhando aí alguns conceitos, tá? Porque aqui não tem espaço para confusão. Então, vamos para as definições. Primeiro, imperícia. Imperícia é a falta de habilidade, de técnica ou de conhecimento. Então, é quando o profissional faz algo para o qual ele não tem preparo, tá? Imprudência é agir de forma precipitada, sem cautela e sem avaliar os riscos. E negligência é omissão, deixar de agir quando você deveria agir. Então, exemplo prático aí para fixar. Se eu tento interpretar um exame sem ter conhecimento técnico para isso, é imperícia. Se eu oriento, por exemplo, um chá para um paciente com dor no peito, sem avaliar, isso é imprudência. Se eu não encaminho um paciente com falta de ar para a emergência imediatamente, é negligência. Então, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, por meio da resolução do COFEN 311 de 2007, ele é muito claro, tá? Então, no artigo 12 fala que exercer a profissão com competência, responsabilidade e honestidade. O artigo 21, ele diz para a gente proteger o paciente de danos por imperícia, imprudência ou negligência. E mais, nós temos o dever, tá, também de manter sigilo, de respeitar a privacidade do paciente e de registrar corretamente todas as informações. Ou seja, se você erra aqui, você não está apenas cometendo um deslize profissional, você está infringindo um código ético, que tem força legal. Então pensa comigo, como esses erros eles aparecem quando você atende no digital, onde tudo fica registrado, documentado, e pode ser rastreado. Então é isso que nós vamos ver a partir de agora. Bom, então vamos falar primeiro sobre a imperícia, no digital. A imperícia é a falta de habilidade ou de conhecimento técnico, E acredite, no digital isso é bem mais comum do que parece.
tá? Então, alguns exemplos aí de imperícia. Uma enfermeira, ela tenta interpretar um exame de imagem que o paciente enviou para ela pelo WhatsApp, mas ela não tem treinamento para isso, imperícia. Prescrição de medicamento via plataforma digital sem respaldo legal, imperícia. Usar uma ferramenta de teleconsulta sem saber aí configurar com segurança, né, sem consentimento informado do paciente, imperícia. Então, consequências. O paciente pode receber uma informação incorreta, né? O sistema pode vazar dados, ou você pode ser acusada aí de estar atuando fora da sua competência. E tudo isso gera, né, um processo ético aí no Corém e até responsabilidade civil. Como evitar? Então, por meio de capacitação constante, né, conhecendo também os seus limites de atuação, né, não ultrapassar aí as suas atribuições legais da enfermagem e testar e dominar as ferramentas, né, que você vai usar antes de atender os pacientes. Daqui a pouco eu vou te mostrar um caso, tá, em que a falta aí de domínio da tecnologia quase levou uma enfermeira a passar por um processo aí ético, tá? Mas antes vamos falar de outro erro, a imprudência. Então, a imprudência é agir sem cautela, né, de forma precipitada. E no digital o risco é alto, porque você tem menos recursos, né, e diagnósticos do que no presencial. Então, por exemplo, um paciente relata uma dor no peito, né, e você, sem investigar melhor, orienta repouso, aí um remédio simples. Isso é imprudência, né? Uma dor no peito é um sinal de alerta, você tem que encaminhar esse paciente aí para um serviço de emergência. Outro exemplo, compartilhar prints de pacientes em grupos de WhatsApp, né, ou em redes sociais, sem avaliar o risco, imprudência. Fazer um atendimento por meio de uma chamada de vídeo sem checar se você está em um ambiente seguro, né, privado, por exemplo, fazer uma teleconsulta por meio do WhatsApp, não pode, tá? Imprudência. E as consequências, né, essas ações aí podem expor o paciente, podem expor você como profissional, né? E na era digital aí um print compartilhado, né, sem querer, pode viralizar em segundos e se transformar em uma denúncia ética, tá? E como evitar? Sempre avaliar, né, os sinais de alerta do paciente, né, dor no peito, falta de ar, alteração de consciência, sempre encaminhar imediatamente para o presencial. Também manter, né, os protocolos de sigilo aí de confidencialidade e jamais compartilhar informações de algum paciente sem consentimento. Agora, vamos ver sobre a negligência. Então, negligência é omissão, né? Quando você deixa de fazer alguma coisa que deveria ser feita. E no digital isso pode acontecer aí tanto em pequenas falhas quanto em situações mais graves. Então, por exemplo, o paciente relata aí sinais de urgência, né? E a enfermeira não encaminha. Então, isso também é negligência, né? Não registrar corretamente os dados, né, da consulta aí no prontuário eletrônico, negligência, esquecer de agendar um retorno, um telemonitoramento, né, para um paciente aí que necessita, né, de uma reavaliação, também é negligência. E não se preocupar aí com as medidas da Lei Geral de Proteção de Dados, deixando dados expostos aí em planilhas, né, sem senha, ou usar plataformas inseguras, também é negligência. O paciente pode ter um agravamento de quadro, né, a falta de registro ou de acompanhamento pode ser usada contra você, também em algum processo ético judicial. Como evitar? Documentar sempre todas as informações, né, estabelecer protocolos aí de retorno e acompanhamento e cumprir rigorosamente as leis gerais de proteção de dados, né, usando sempre plataformas seguras, né, não pode atender de qualquer jeito pelo WhatsApp, pelo Teams,
sempre pedindo consentimento, né, consentimento informado do paciente e controle, né, de acesso aos dados desse paciente. Bom, agora vamos juntar tudo isso num exemplo real aí de como esses 3 erros eles podem aparecer aí no mesmo atendimento digital, tá? Então, o caso é um paciente, tá? O seu João, de 62 anos, ele é hipertenso, é diabético e durante a teleconsulta ele diz que tá com dor no peito, tá? Desde de manhã e tá com uma falta de ar leve, né? Então, o que pode acontecer? Quais erros que podem acontecer durante esse atendimento? Então, se a enfermeira não encaminha ele imediatamente ao pronto atendimento, já que ele está aí com dor no peito e falta de ar, são sinais de alerta, né? Então, se a enfermeira não encaminhar esse paciente imediatamente para o serviço de emergência, seria uma negligência, né? Se ela orientar ele tomar aí um remédio para dor, né, e repousar, imprudência. Se ela tentar interpretar lá um eletrocardiograma que ele disse que fez ontem, por exemplo, sem ela saber interpretar, sem ela ter treinamento para isso, imperícia, né? Então, precisa reconhecer, né, sinais de riscos e encaminhar imediatamente ao serviço de emergência. Tem que documentar todas as queixas, todas as informações que o paciente te forneceu no prontuário eletrônico. Precisa garantir sigilo dessas informações, né? E acompanhar esse paciente em caso, né, de ser um paciente aí que está em risco, você tem que acompanhar esse paciente aí, orientar ele, né, chamar uma ambulância, se for necessário, ou notificar a família, entrar em contato com a família, até que esse paciente passe aí pelo atendimento de emergência. Então, percebe como no mesmo caso, no mesmo atendimento, você pode escorregar em qualquer um desses erros, né? Mas perceba que também é possível se proteger, né, por meio de protocolos, né, de registro e ética. Lembra do checklist que eu prometi lá no início? Ele está disponível, tá? Aqui para você baixar na descrição ou nos comentários e aplicar aí já no seu próximo atendimento. Então, hoje você aprendeu, né, que a imperícia, a imprudência, a negligência, elas não são só conceitos teóricos, né, mas elas acontecem aí na prática, no dia a dia, né, inclusive no atendimento digital. E também viu que com conhecimento, com protocolos claros, com ética, você pode se proteger, né, e oferecer um atendimento digital seguro, organizado e profissional. Então, se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal para não perder os próximos vídeos, tá? Baixa o checklist aí que eu preparei e começa a aplicar aí nos seus próximos atendimentos. E vamos juntas transformar a enfermagem digital com segurança, com ética e com autonomia. Até o próximo vídeo!